Nós vamos falar sobre a CPI da Covid, que será instalada na quinta-feira no Senado Federal. Quem está conosco ao vivo é o senador Otto Alencar, senador que é do PSD da Bahia, integrante da CPI e considerado da ala independente da CPI. É isso mesmo, senador? Bom dia para o senhor. Obrigada por falar conosco. Bom dia, Thaís. Bom dia, Agostinho, a toda a equipe da Band. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de falar a respeito desse tema, que é um tema que chama a atenção do Brasil, e nós vamos certamente, eu solicitei ontem ao presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, a condição de quinta-feira abrir a primeira sessão para instalar a CPI Covid-19. A minha posição no Senado Federal, frente ao governo Jair Bolsonaro, e olha que eu fui líder do PSD, da bancada de 12 senadores durante 2 anos, foi sempre uma posição de independência frente ao governo, sempre discordando de alguns temas que o governo colocava como temas prioritários do presidente Jair Bolsonaro, do Palácio Planalto, mas que não era de interesse do país. Mas naqueles casos de interesse do país, nós votamos sempre sintonizados com vários projetos que resolveram, inclusive, as questões de recursos para combate à Covid-19, para socorro às empresas, micro e pequenas empresas, o orçamento do Banco Central para adquirir debêntures e ações no mercado secundário, enfim. Votamos sintonizados com o que o país precisa e deseja, mas sempre com uma posição muito independente. Eu fui líder durante 2 anos, agora deixei a liderança do senador Nelson Trade, e estou sendo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A minha posição na CPI vai ser de investigação isenta, imparcial, para identificar se realmente aconteceram os erros de planejamento e também de aconselhamento daquilo que deveria ser feito do ponto de vista científico e médico no combate à Covid-19. A minha posição é essa, como a posição também de outros tantos senadores que vão compor a CPI. Serão 11 senadores titulares e 7 senadores suplentes. Nós tivemos já várias reuniões e ontem ficou decidido a presidência será do senador Marazis, do estado do Amazonas, onde aconteceu praticamente o caos, né, a catástrofe por falta de oxigênio, de insumos. As pessoas morreram sem ter condição de socorro médico por falta de medicamentos. Eu sou, inclusive, médico, fui aqui professor da Universidade Federal da Bahia, secretário de Saúde no Estado, conheço bem essa matéria, estudo muito bem isso e sei que é uma situação de horror. Um paciente dentro de uma UTI, puxar o ar não entra e não tem o oxigênio para suprimento das suas vias aéreas superiores e também dos seus pulmões. Portanto, eu fico muito triste com isso, e isso levou a esse requerimento que nós assinamos ainda lá com o Randolph para abrir a CPI do Covid-19. E o vice-presidente será o Randolph e o relator será o senador Renan, que foi indicado pela bancada do MDB para compor o quadro dos senadores que vão trabalhar nessa direção de investigar as questões que aconteceram nesse período aí do presidente Bolsonaro, desde da gestão do Mandetta, passando pela gestão do Nelson e também agora a gestão do Pazuello e novo ministro Queiroga, que também deverá ser ouvido, até porque continua faltando oxigênio, continua faltando kit de intubação, medicamentos, as vacinas não chegaram, todo o planejamento de vacinas não foi confirmado, faltou muito. Agora mesmo no mês de abril seriam 46 milhões de vacinas, não vai chegar a 25 milhões. Tudo isso deixa o povo brasileiro vulnerável a uma doença que mata, que é uma roleta russa. Senador, ninguém sabe quem ela vai matar ou vai deixar vivo, ou não. Senador, bom dia, muito obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. O senhor já cravou, então, que o presidente vai ser o senador Omar Aziz e o relator vai ser o senador Renan Calheiros, porque a informação que a gente tinha, a eleição vai ser na quinta-feira, mas que o Planalto ainda tentava, o relator, né, vai ser o senador Renan Calheiros, e o Planalto ainda tentava modificar essa escolha, porque sabidamente Renan Calheiros não é uma pessoa que
tenha muito apreço do Palácio do Planalto? Olha, sem chance isso. Não sei de onde partiu isso, né? Porque nós temos dos independentes e oposição, a maioria. Nós somos 7. Estamos fechados com essa chapa. Omar Aziz, Randolfo de vice e Renan Calheiro de relator. Até chegar o dia da eleição vai acontecer essas informações desencontradas na tentativa de estabilizar aquilo que precisa ser feito na CPI, que é exatamente a isenção e a imparcialidade. A CPI, se for comandada por um governista que tem esse alinhamento programático, ideológico com o presidente da República e com o governo, absolutamente não vai andar, não vai ter nenhum sucesso. Portanto, eu espero até que os que são governistas tenham essa capacidade de entender que acima da cor partidária do seu partido ou da sua aliança com o presidente da República, ele coloca os interesses das pessoas que precisam de imunização por vacina para salvar as vidas. O governo teve erros em todo o trajeto da gestão dos ministros da Saúde, inclusive do Pazuello. Ano passado, registra aí, eu encaminhei, através do Senado Federal, um questionamento para a compra de vacinas, no mês de julho a agosto. A resposta do ministro Pazuello, ele disse textualmente, só vou comprar vacina se tiver demanda, ou seja, se tiver pessoas para tomar vacina. Será que tem no Brasil pessoas querendo tomar vacina? Porque ele não planejou isso em agosto do ano passado, para assinar aquele contrato com a Pfizer, para comprar 80 milhões de doses de vacinas. Nós tiramos mais 80 milhões de doses agora, além das que já foram fornecidas pelo Butantan, através do Coronavac, que foi o acerto que fez o governador do estado de São Paulo no ano passado. Assinou o termo de cooperação técnica com a Sinovac, o laboratório chinês, e recebeu o insumo farmacológico ativo, o IFA, para a partir daí fazer aqui no Butantan as vacinas. Hoje nós temos aí o quê? 8 de cada 10 pessoas, 8 vacinas são do Butantan. É que está dando um alívio às pessoas mais idosas, com mais comorbidades, né? Tirando de ir para a UTI. O custo de uma vacina dessa deve ser em torno de que deve chegar aqui no Brasil por $10, mais ou menos isso, $12. Uma diária de UTI é 3 mil, 4 mil reais, 2 mil reais. O que é que tinha que fazer? O planejamento para vacinar a população essa doença, que só é controlada por vacina, só é redutível por vacina. Se passou um tempo inteiro comprando hidroxicloroquina, que é um placebo, que não resolve absolutamente nada. É mesmo que tomar água. Se for tomar hidroxicloroquina, tome água. Pelo menos você não corre o risco de morrer por aumento do espaço QT do coração. Os batimentos ficam mais longos um para o outro e o paciente pode ter uma parada cardíaca e morrer. Senador, é melhor tomar água. Senador, alguns senadores, especialmente mais governistas, dizem que é muito difícil se conduzir o trabalho de uma CPI de forma virtual ou de forma mista, metade virtual, metade presencial, pela característica dos depoimentos, pelo fato de que alguns documentos, inclusive, são sigilosos. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que, nesse momento em que o Senado ainda não retomou sessões presenciais, é possível conduzir uma CPI de forma virtual ou mista? Olha, é perfeitamente possível. Eu acho que é. Tem casos que nós vamos fazer virtual, por exemplo, aprovar requerimentos de convocação de agentes do governo. Pode ser por método virtual. Pedido de informações ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal. Pode ser perfeitamente por requerimento em sessão virtual. Tem outros que podem ser semipresenciais e tem outros que serão presenciais. A da escolha mesmo do presidente, vice e relator será presencial. E eu vou comandar, porque eu sou o mais velho do grupo, vou comandar, não tem nenhum problema, é missão, eu tenho que ir, não tem como. Eu já fui várias vezes presenciais em Brasília. Perdemos 3 senadores, perdemos infelizmente, o senador do estado do Rio de Janeiro, o Harold Oliveira, perdemos o senador Zé Maranhão da Paraíba, e recentemente um grande amigo meu, o senador Major Olímpio, que faleceu. Mas a missão você tem que cumprir a missão. Se é para investigar, vamos ter que correr risco. Infelizmente, vai ter que correr risco, mas tem que investigar. É por aí, não tem
porque essa CPI só são 11 integrantes. Nós podemos ocupar o espaço lá da Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal, botar um distante do outro, com máscara, com álcool gel e tal, com poucos assessores, e tocar a CPI. Eu não vejo muito problema para fazer isso, não. Boa vontade é que resolve isso. É isso. E decisão de fazer as coisas corretas. Nós estamos conversando com o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, integrante da CPI, já instalada para apuração dos desmandos, das falhas durante a pandemia aqui no Brasil. Senador, a gente sabe que CPI, historicamente, é técnica, mas é política também, né? Muita gente acha que é mais política do que técnica. E muita gente questiona se esse era o momento para a instalação de uma CPI em meio a essa crise toda da pandemia. Era o argumento do presidente do Senado, né? Exatamente. É lógico que há argumentos bons e ruins para os dois lados. Mas, concretamente, o senhor acha que essa CPI, nesse momento, ela vai ajudar mais ou atrapalhar mais? Ela não pode paralisar o país, porque, para além do governo federal, vai se apurar também recursos federais que foram encaminhados para estados e municípios. O senhor não acha que há esse risco dela prejudicar mais ainda esse andamento já tão complicado do combate à pandemia? Acho que não, até porque tem que se dar, aliás, a pressão que foi feita pela sociedade, pela classe política, já mudou alguma coisa no governo. Já foi tirado o ministro Ernesto Araújo da Comissão de Relações Exteriores, que isolou o Brasil. O Brasil virou um pária na comunidade internacional, inclusive na comunidade financeira internacional, com grande dificuldade, pela maneira tosca e errada que o ministro Ernesto Araújo comandava as relações exteriores no nosso país, uma coisa que não tinha absolutamente cabimento de acontecer. Depois da pressão do Congresso Nacional e também da sociedade, foi retirado o ministro Pazuello, colocou agora um médico, Marcelo Quiroga. Essa CPI também é propositiva, para dizer, peraí, presidente, não pode contrariar a ciência, não pode contrariar os parâmetros científicos do combate à Covid-19, não é hidroxicloroquina, não pode faltar oxigênio, não pode faltar medicação, basta, chega de tantos erros na condução de uma doença que já está matando mais de 360 e tantos mil brasileiros, que vai deixar milhões de brasileiros com sequelas graves no pulmão, com fibrose pulmonar. Pensa que depois de ficar bom, o doente não vai ter problemas? Vai ter sequelas gravíssimas no pulmão. Eu quero perguntar, inclusive, à ciência, se as mulheres que tiveram a Covid-19 podem engravidar. A chikungunya deixa aí sequelas, Zika deixa sequelas. Como é que nós vamos fazer? Uma doença desconhecida, tratar com hidroxicloroquina, com anita, dizer que não precisa usar máscara, não precisa usar álcool gel, pode fazer aglomeração, pode ir para a praia, pode se aglomerar, pode disseminar o vírus aí. Tem que dar um basta nisso. A CPI vem nesse sentido também de ser propositiva. Não é uma coisa para chegar e dizer, nós vamos emparedar o presidente da República, não. Não existe nenhum sentimento, por exemplo, de fazer impeachment, absolutamente. Isso quem vai julgar é o presidente da Câmara de Deputados, Arthur de Lira. É por lá que entra os pedidos de impeachment, entraram 20 ou 30, eu até sou contra. Dentro da pandemia, fazer uma coisa dessa natureza. Até porque eu já participei do impeachment da Dilma, votei contra o impeachment e não resolveu absolutamente nada. O governo de Michel Temer foi tantas crises, ou mais crises morais do que até da época da Dilma. Então não adianta fazer isso. O que tem que fazer é estudar o que aconteceu, para dizer é por aqui. O relatório vai apontar o que foi erro e dizer qual é o caminho certo a tomar. Ainda há tempo de fazer isso. A nossa missão é essa missão. Não vai ser caça às bruxas, não vai procurar condenar ninguém, até porque o nome está dizendo Comissão Parlamentar de Inquérito, não é Comissão Parlamentar de Condenação. Não vamos chegar para condenar o presidente ou quem quer que seja. Vai ter que ouvi-los, saber o que eles fizeram, como fizeram e por que fizeram. Foi dentro da ciência, do conhecimento científico, foi naquele esquema de um manda e outro obedece. Olha, Agostinho Thaís, eu vou te dizer, a ciência não se dobra ao capitão, não se dobra a quem não conhece a ciência. O conhecimento científico não se dobra
a quem vai orientar o Brasil. Toma hidroxicloroquina, uma receita para o Brasil, para 200 e tantos milhões de brasileiros, de uma medicação que não resolve absolutamente nada. Como é que cada república pega uma caixa de hidroxicloroquina e diz aqui, ó, toma aqui que você melhora? Ele se formou em medicina onde? Fez especialização em doenças infecto-contagiosas aonde? Em lugar nenhum. Como é que ele faz um negócio desse? Tem que parar isso. Senador? Eu não estou condenando, não. Eu estou alertando que está tudo errado no Ministério da Saúde. É isso aí. Senador Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Uma vez instalada a CPI na semana que vem, por onde o senhor acha que tem que começar a investigação? Já que é amplo esse objeto de atuação da CPI. Vai começar por onde, senador? Por Manaus? Não, nós vamos começar primeiro aprovando os requerimentos de convocação dos agentes de Estado que estiverem envolvidos. Pode começar pelos aqueles que estiverem à frente do Ministério da Saúde e pode também investigar perfeitamente os casos de Manaus, do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, inclusive, é uma situação dramática, né? Porque afastaram o governador, o que está no exercício está sendo investigado, afastaram o secretário da Saúde, botaram um afastado de novo, o de Santa Catarina da mesma forma, o do Estado do Pará, vários estados tiveram problema de desvio de recursos. Tem que investigar, tem que fiscalizar tudo isso. E a CPI pode perfeitamente aprovar requerimentos para pedir ao Tribunal de Contas da União, porque todas essas licitações, homologações feitas nos estados, o Tribunal de Contas da União tem informação imediata, é online, é um tipo SIGA. Licitou lá, o tribunal vem, por via da internet, já saber como é que foi feito. Tem todas as informações, o TCU tem todas as informações para dar à CPI. Nós temos também que ter o auxílio do Ministério Público Federal, de agentes da Polícia Federal, para ver o que aconteceu. Não vai se fazer condenação de CPI, vai se investigar. Agora, aquele que estiver errado, vai estar no relatório do relator para encaminhar as Assembleias Legislativas dos Estados, encaminhar para o Ministério Público Federal, enfim, mostrar aquilo que aconteceu e para não permitir que aconteça mais no país o que aconteceu nesse período, que foi uma situação muito grave para as pessoas que tiveram a doença, foram a óbito, então ficaram com sequelas graves. Vai investigar praticamente tudo que aconteceu de errado. Não tem por que livrar a cara de quem quer que seja. Tem que fazer a investigação. Teve problema? Teve. Vamos investigar para ver o que é que houve. E mandar um relatório consistente para o Ministério Público Federal, e se for o caso também, nos estados que teve problema, como eu citei a você agora, encaminhar para as Assembleias Legislativas, provavelmente fazer, no âmbito das Assembleias, as CPIs, porque nós não temos como investigar, convocar prefeito nem governador. A lei não nos permite isso. Quem investiga o prefeito de São Paulo é a Câmara de Vereadores. Quem investiga, se por acaso tiver problema, o governador do Estado de São Paulo é a Assembleia Legislativa. Não somos nós. A lei não nos permite isso. O artigo 146 do Regimento Interno do Senado Federal não nos permite. Se permitisse, iríamos fazer sim. Mas fiscalizar a aplicação correta dos recursos, podemos fazer tranquilamente, não tem nenhum problema. Como já aconteceu em outras CPIs que eu participei, de investigar isso. CPI do Conselho de Recursos Fiscais, CPI de Brumadinho, todas elas deram resultados. Perfeito. O relatório está onde? Está no Ministério Público Federal, que é o fiscal da lei que cabe denunciar as pessoas que erraram nesse processo. Muito obrigado, senador Otto Alencar, que faz parte da CPI, vai compor o quadro da CPI da pandemia, que já tem reunião na próxima quinta-feira para definir, para escolher de fato os nomes que já foram anunciados aqui, o presidente Omar Aziz e o relator Renan Calheiros. Senador, foi um prazer estar conosco aqui. Deixa eu fazer um adendo, por favor. Eu solicitei ao presidente Rodrigo Pacheco fazer a reunião quinta-feira. Ele ainda não deu parecer favorável. Então, eu estou aguardando, porque quem autoriza a realização da sessão para a escolha é o presidente do Senado Federal, no sistema remoto, nesse tempo excepcional que nós estamos vivendo agora. Perfeito. Então, ele é que autoriza, até porque para fazer essa reunião presencial, e será presencial,
ele tem que tomar as providências sanitárias, de limpar a área, fazer a inspeção, mandar o pessoal fazer para não ter contaminação. Tá certo. Então ele pode decidir por quinta-feira ou não. Eu estou pronto para qualquer dia, segunda, terça, quinta, qualquer dia que marcar eu estou pronto. E nós estaremos acompanhando. Senador, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom final de semana. Obrigado.